Olá pessoal, mais uma vez aqui para falarmos sobre orientação a objetos e a linguagem Java. Então, dando continuidade aí na nossa sequência, falaremos agora sobre encapsulamento, que é mais um dos itens ditos pela orientação a objetos. Então, para isso, eu vou criar um outro pacote para que a gente possa entender melhor o que isso representa. Então, dentro desse pacote, eu vou criar uma outra classe, tá? A princípio com o mesmo nome, classe pessoa. Observe que não vai haver nenhum problema, porque as classes estão em pacotes diferentes e isso é muito transparente para a tecnologia Java. Então eu não posso ter classes com o mesmo nome no mesmo pacote, mas em pacotes separados não há nenhum problema nisso. E eu vou criar os mesmos atributos que nós tínhamos no exemplo anterior, nome e idade. Depois eu vou criar uma outra classe, novamente teste, para que a gente possa testar os objetos criados a partir da classe pessoa. Então, o que diz a regra do encapsulamento? A regra do encapsulamento ela está diretamente ligada ao acesso aos atributos, ou melhor dizendo, a forma como nós devemos acessar esses atributos. Então, observe que eu vou criar um objeto da classe pessoa, mas a partir do momento que eu crio o objeto, eu então passo a ter acesso normalmente aos atributos como nós já vínhamos fazendo. Então eu vou atribuir um valor ao atributo nome e vou atribuir um outro valor ao atributo idade. Então, continuando sobre encapsulamento, a regra do encapsulamento diz que esse tipo de acesso é inadequado. Por quê? Porque, na verdade, nós devemos proteger os nossos atributos, definindo eles com escopo de acesso privado, no máximo protegido, e protegido nós veremos um pouco mais à frente quando estivermos falando sobre herança. E caso esses atributos devam ser acessados externamente à classe, então você vai notar que a partir do momento que nós privamos eles, eles não são mais acessíveis diretamente. Nós devemos então disponibilizar métodos de acesso àqueles atributos com escopo público. E aí nós temos os famosos métodos set e get. Então observe que para cada atributo que eu tiver que acessar externamente, eu posso ter um método set e um método get. O método set serve para adicionar um valor àquele atributo ou fazer alteração do valor que já existe lá dentro, enquanto o método get serve para que eu possa recuperar o valor que já está armazenado naquele atributo em questão. Uma coisa importante a ressaltar aqui, um ponto interessante é que os atributos não necessariamente precisam ter método set e get, ou melhor dizendo, eles podem ter só set, só get, os dois ou nenhum, dependendo da minha situação ou do meu contexto, tá? Então aqui a título de exemplo, nós vamos criar dois métodos, um set e um get, para cada um dos atributos que nós precisamos acessar. Então veja que sempre a terminação set é utilizada para um método que serve para informar o valor ao atributo e o início get deve sempre ser utilizado no método que deve retornar o valor daquele atributo. Então veja que eu tenho set nome, set idade, get idade. Veja que o método set recebe um argumento do tipo de dado que é igual ao tipo de dado do atributo nome. Assim como o método get possui um valor de retorno que é do tipo de dado do atributo nome. Já o método setIdade possui um argumento que é do tipo de dado do atributo idade. E o getIdade vai possuir um retorno do mesmo tipo de dado do atributo idade. Então, a partir disso, a gente agora pode voltar lá na classe teste e fazer então a devida correção, porque já que a gente agora privou o acesso ao atributo, conforme nos pede a regra do encapsulamento, então esse tipo de acesso ele passa a ser um acesso de maneira ou de forma equivocada. Então nós não devemos acessar esse atributo diretamente. Mas por que não acessá-lo diretamente? Porque tendo os métodos tanto de acesso para adição quanto para recuperação, eu consigo embutir algum tipo de filtro, algum tipo de regra ou qualquer outro item que a meu contexto demandar. Então veja que para adicionar um nome, eu não vou mais usar o atributo nome, mas sim o método setNome.
Da mesma maneira que para adicionar uma idade, eu não vou atribuir mais ao atributo idade, mas sim através do método setIdade. E da mesma maneira, nós também podemos fazer com os métodos get. Então, observe que para recuperar o nome eu uso o método getNome e para recuperar a idade eu uso o método getIdade. Como vocês podem notar, a saída dá exatamente os valores que eu atribuí através dos métodos set. É isso aí, pessoal. Na próxima aula falaremos então sobre this.